Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje na quarta-feira, 7 de janeiro. Graças a Deus, nesse 7º de janeiro, 7 dias do ano de 2026, depois da Epifania do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Vai chegando, vai curtindo essa live, curta a live quando você chegar. Depois que você curtir, você dá o seu bom dia, a paz do Senhor, porque Deus tem uma palavra para mim e Deus tem uma palavra para você. Amém? Que bom. Vamos ver aqui quem já está aqui conosco. Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe nessa manhã. Ana Paula, um feliz ano novo para você. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã. Deixa eu ver aqui, Dora Gomes, Deus abençoe nessa manhã, minha amiga, feliz ano novo para você. Isaura de Jesus, Deus abençoe, Isaura, nessa manhã. Isaura fez aniversário segunda-feira, mas segunda-feira eu não consegui vir aqui falar com vocês, então nós vamos orar pela Isaura hoje, Já oramos pela Isaura, mas vamos reforçar nossas orações hoje, no manhã, com o Evangelho. Todos os irmãos que vão ver essa live ao decorrer do dia, sejam acolhidos pelo Senhor, sintam-se abraçados pelo pastor Cássio, amém? Deus abençoe a todos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 45 vai dizer assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo a multidão, subiu o monte para orar. E tendo despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. Jesus estava sozinho em terra. De madrugada veio, vendo que os discípulos remavam contra a dificuldade, porque o vento lhe era contrário. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E queriam passar diante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estavam endurecidos. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, Jesus é aquele que tem o poder sobre o ser humano, sobre a natureza e sobre tudo que tem fôlego. Jesus governa o céu, a terra e o mar. Não existe força, seja humana, natural, espiritual, que não esteja no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus.
é algo que você precisa nessa manhã iniciar o seu dia entendendo. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada é muito grande, muito profundo, muito avassalador que Deus não esteja sustentando, segurando apenas com uma palavra. O Senhor, nessa manhã, nos convida a refletirmos sobre a necessidade de refletir, de fazermos uma reflexão verdadeiramente e compreendermos que eu não preciso estar desesperado. Ah, pastor, mas a minha bênção está demorando muito. Não está demorando muito. Está no controle de Deus. Ah, mas esse processo de enfermidade não passa. E parece que nunca vai passar. Vai passar. Deus está sob o controle. Irmãos, os discípulos estavam ali naquele barco, né, à noite, remando contra os ventos que eram contrários. Agora, o texto bíblico não nos revela quanto tempo os discípulos passaram ali remando contra aquela tempestade. Era noite, né? Era noite, e por ser noite, amados irmãos, o mar fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque você não tem visão de campo. Você não sabe para onde o barco está indo, o que tem à sua frente. E quantas vezes a nossa vida também não está assim, não é verdade? Parece que é noite. As coisas, nós estamos nadando, ou melhor, remando, e busca e faz campanha, e vai para a igreja, e ora, e jejuma, mas o vento é tão contrário que você às vezes não consegue nem sair do lugar. Quem nunca passou por isso aqui? Quem nunca achou assim, cara, esse processo eu acho que não vou conseguir passar? Mas o Senhor nessa manhã nos convida a descansarmos o nosso coração. Deus fala muito claramente ao meu coração que nós precisamos descansar o nosso coração e apenas remar. O vento está contrário? Rema. Mas Deus não está me vendo, pastor Cássio. As coisas não estão acontecendo na minha vida. Eu vou para a igreja, eu sou dizimista, eu sou certinho, eu não vou para a igreja, eu não sou dizimista, eu não sou certinho. Nada está acontecendo, amados. A ordem do Senhor no dia de hoje é estar tudo sob controle. O texto vai dizer que Jesus vendo, aleluia, Jesus vendo aquela dificuldade dos discípulos, Jesus vem andando sobre as águas. Tranquilo e calmo. Porque aquela tempestade não era maior do que Jesus. Porque aquelas ondas imensas geradas pelo vento não eram maiores do que Jesus. Porque essa enfermidade que você está lutando contra ela não é maior do que Jesus. Porque essa causa na justiça que você está lutando para receber não é maior do que o Senhor Jesus. Essa família problemática
não é maior do que o Senhor Jesus. Ele vem andando sobre as águas para nos ensinar que maior do que a tempestade é o nosso Deus. Maior do que qualquer tempestade, irmão e irmã, o nosso Deus é maior. Por isso, não se desespere no dia de hoje. Por isso, amados irmãos e irmãs, não perca a esperança no dia de hoje. Por isso, amados, independente do que você passe, esteja passando, Deus é maior. Ele vai entrar com o escape, Ele vai entrar com o socorro. Ele vai mostrar o livramento. Ele vai dizer que Ele é Deus. Eu só preciso confiar em Deus. Quando os discípulos veem Jesus, eles ficam desesperados. É um fantasma. Socorro! Porque de fato, né, irmãos? Quem em consciência, quem em sã consciência vai vir andando sobre as águas? Quem tem poder para isso? Aqueles homens se desesperam porque realmente o que eles estão vendo ali é algo sobrenatural. E a gente precisa entender que Deus, Ele é assim. Deus, Ele move um sobrenatural para que a gente possa ver a glória de Deus no natural. Jesus andar sobre as águas era algo sobrenatural. Mas Jesus vem andando para mostrar aos discípulos que de natural bastava eles. Sabe, irmãos, Deus vai fazer um negócio na tua vida sobrenatural. Você toma posse disso aí nessa manhã? Deus vai fazer um negócio na tua vida sobrenatural. Porque de natural basta você. De natural basta eu. O nosso Deus, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que quando Ele faz, o homem fica embabacado, porque o nosso Deus, Ele é assim. Tem um louvor atual que vai dizer: é coisa do meu Deus fazer o mar se abrir. Porque Ele é mistério dentro de mistério, glória. Por isso, nessa manhã, irmãos, confie no Senhor. Jesus, Ele pega, entra no barco. Jesus não estava no barco. Jesus veio andando sobre as águas. Ele entra no barco. Isso significa que tem momento que Jesus deixa você passar o processo sozinho. Mas pastor, Jesus me abandonou? Não. Ele está dizendo assim, tô te ensinando a acreditar que eu sou o Deus do sobrenatural. Tô te ensinando a ir na padaria. Não tem quando aquela criança já está crescidinha e está na hora de desenvolvê-la? Aí a mãe faz o quê? Vai na padaria, compra pão, olha o troco, vai pela calçada, não fala com ninguém. E quando aquela criança sai sozinha, parece que ela está sozinha. Deus está falando com a gente hoje de manhã, irmãos. Deus está falando muito forte nessa manhã. Eu sinto a graça de Deus assim abundante aqui dentro da capela. E aquela mãe vai lá pro portão, vai lá para a esquina e fica olhando o filho de longe. Que é para o filho poder desenvolver.
as lutas e os processos que eu e você passamos, é Deus nos desenvolvendo. Aquela tempestade que os discípulos passaram e Jesus estava no monte orando, era Jesus desenvolvendo a fé daqueles homens. Porque eles ainda não tinham nem conseguido entender a multiplicação dos pães, que foi o evangelho de ontem. Coração duro. E quando os corações se encontram duros, é muito difícil desenvolver o sobrenatural na vida daquelas pessoas. Por isso Jesus precisa mostrar algo grande, maior do que a multiplicação dos pães, porque você alimentar 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, para o coração daqueles homens ainda era confuso. Aí Jesus precisa andar sobre as águas para mostrar para aqueles homens que eles estavam caminhando com o Deus do impossível. Irmão, irmã, saiba de uma coisa nessa manhã. Você está caminhando com o Deus do impossível. Quando eu entendo isso, quando você compreende isso, não vai ter inferno certo para parar tua casa, tua família, teus filhos. Não haverá inferno certo para impedir a tua bênção de chegar. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Creia, tome posse. Pega essa palavra para você. Pega essa palavra para o seu dia. Tudo está no controle de Deus. Quando Ele não está no barco, Ele vem andando sobre as águas. Mas tudo está no controle de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã a esse Deus do impossível. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer a Deus pela vida da Isaura. Gente, a Isaura fez aniversário segunda-feira. Coloca aí parabéns para a Isaura. Isaura é da comunidade também aqui nossa. Pessoa muito amada, muito querida. Amo a sua vida, Isaura. Deus abençoe você. Amém? Então vamos orar pela Isaura nesse momento. Vamos continuar orando pelos enfermos. O William, o apóstolo Márcio. Vamos continuar orando nessa manhã por todos os que sofrem, para que a estrela de Belém, a estrela que é Jesus, possa guiar essas pessoas até o destino profético de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia. Muito obrigado pela liturgia da palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã, Jesus. Como o Senhor fala em nossos corações no dia de hoje. Como o Senhor brada, Senhor, nos nossos corações no dia de hoje com essa palavra. Tudo está no controle de Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, de meditar no Santo Evangelho, de começarmos o nosso dia, Deus, debaixo de um profético. Deus está no controle. Nós precisamos nessa manhã, Senhor, acalmar nossa alma, dizendo: Deus está no controle. Tamires, Deus manda te dizer: Deus está no controle. Ah, Senhor, como é bom sentir a tua graça.
Nos ensina, Senhor, a confiar que o Senhor está no controle nessa manhã. Que esse Evangelho frutifique no nosso coração. Que esse Evangelho nessa manhã, Senhor, nos ensine a caminhar pela vereda da justiça. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui ao vivo comigo, por todos que vão assistir a gravação mais tarde. Deus está no controle. É o que nós precisamos entender no dia de hoje. Oramos pelos que sofrem, pelos que estão enfermos, como o apóstolo Márcio, como Ilha, Senhor, e tantas pessoas que nós recebemos pedido de oração todos os dias. Visita, Senhor, essas pessoas. Visita, Senhor, aqueles que estão com a porta de emprego fechada. Abra as portas de emprego, Senhor. Oro nessa manhã, Deus, por todos os que estão aqui no caderno das intenções no altar e por todos aqueles que se recomendam às nossas orações ou por quem nós somos obrigados a orar. Que a Tua bênção alcance todos. Nos dê um dia abençoado, nos dê um dia de vitória e que a nossa vida venha estar no Senhor no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, confiando na Tua graça e no Teu grande amor para com as nossas vidas. Oramos no nome de Jesus, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Seu nome, venha a nós o Seu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concedido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Que coisa boa, irmãos, estar aqui no Manhã com o Evangelho. Podemos viver esse momento juntos. Amém? Deus possa te abençoar. Hoje, quarta-feira, meio da semana, né? Nós celebramos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós agradecemos por você estar aqui me fazendo companhia. Você que vai assistir mais tarde pelo YouTube ou pelo Facebook. Deus te abençoe. Gente, beijão do Pastor Cássio para os irmãos de Parque Suécia. Hoje nós estamos iniciando o nosso seminário de oração no culto, tá bom? Culto, né? Culto mais seminário de oração. Durante todas as quartas-feiras de janeiro, nós estaremos falando sobre oração. Lembrando aos irmãos também que da leitura bíblica anual, que nós vamos começar segunda-feira, dia 12, né? Dia 12 nós começamos a nossa grande leitura bíblica, bom? Deus guarde a sua vida, Deus os proteja, Deus os livre de todos os males, e com Jesus é só vitória. Gente, fiquem na paz de Jesus, que eu vou na paz de Jesus. Tchau, tchau. Até sexta-feira, no nome do Senhor.